Seja para viajar, estudar ou trabalhar, o intercâmbio é uma troca de experiências. Se você tem interesse em ir para algum país em busca de novos conhecimentos, fique atento nos prazos de inscrições dos intercâmbios que serão oferecidos pela Unisc no próximo ano. A Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da Unisc já possui intercâmbios previstos para o semestre que vem. Quem vai nos dar mais informações é a coordenadora Cristiana Miller. Cristiana, eu queria saber a princípio qual a importância para o acadêmico de se fazer um intercâmbio. Bem, a importância dele é, sobretudo, ter uma experiência diferenciada do seu período previsto de formação dentro da nossa instituição. O intercâmbio é uma troca, então, ir e fazer uma experiência numa outra instituição, num outro país, numa outra universidade, é com certeza um acúmulo e um ganho para a sua formação. E quais os intercâmbios que vocês já têm previsto para o semestre que vem? Bem, para o próximo ano de 2011, é importante que os alunos saibam que o período de inscrições, sejam eles programas de estudo de idioma no exterior, sejam eles do programa de mobilidade, são sempre abertos a partir do início de cada semestre. Portanto, o mês de março, que dá o reinício das aulas de 2011, será o período em que os estudantes podem estar se inscrevendo junto à assessoria. Entre as possibilidades já previstas, assim, conforme dão-se andamento ao longo dos outros anos que nós trabalhamos, são os cursos de idioma, que são, por exemplo, o curso de inglês, o curso de espanhol, que nós temos previsto para o próximo ano, o primeiro curso de espanhol na Espanha, enquanto que os outros eram sempre na América do Sul. Temos também prevista a questão de uma segunda edição do grupo de italiano também, e, além disso, também os intercâmbios que são de curta duração. Então, os alunos que têm interesse para fazer uma pesquisa, um estágio, alguma atividade prática em alguma das instituições conveniadas, têm ao longo de todo o período, mas a partir do próximo semestre nós temos tudo atualizado para que ele possa nos procurar. E algumas novidades, o período de férias agora, que nós transcorreremos a partir da final do ano, nós temos, estamos neste momento organizando o primeiro intercâmbio na área da gastronomia e do turismo, que os estudantes do Chile, de uma universidade conveniada do Chile, virão para, em específico, a Unisc de Capão, para desenvolver atividades práticas junto a hotéis que ainda serão nossos parceiros. E, em contrapartida, nossos alunos também estarão indo para o Chile, em hotéis de lá, para fazer o período de práticas, né? Ou seja, agregando a sua formação, durante o período que não fazem aulas aqui na Unisc. E para esses alunos que possuem interesse em fazer o intercâmbio, como eles fazem para se inscrever e como é o processo de seleção? Bem, dentro dos programas que são formados em grupos, como os grupos de estudo, sejam eles vinculados a departamentos, ou sejam eles vinculados a um estudo de idioma, sempre nós temos os regulamentos, tá, que são disponibilizados via e-mail de todos os alunos, também em cartazes murais e também no site da Unisc. Então, o regulamento e sobre a seleção, ela sempre tem o vínculo que é a questão de não ter reprovações, que é ter um bom desempenho enquanto aluno, enquanto acadêmico, seu interesse e a sua necessidade para o estudo do idioma ou para a prática que está se propondo dentro desse programa. E no mais, os estudantes que tenham o interesse de se candidatar conosco, sempre a assessoria atende então nos 3 turnos e pode estar vindo aqui com os documentos pessoais, que são sempre que nós solicitamos como pré-requisito para a inscrição, que é o histórico, que é a negativa de débito, que é o comprovante da matrícula e o seu currículo também. Então, com esses documentos, o aluno consegue ter acesso à nossa ficha de inscrição e repassa as informações e nós repassamos as instituições e o destino que ele tiver o interesse. Vocês possuem também, Cristiano, o programa de mobilidade acadêmica, né? Como funciona esse programa? O programa de mobilidade acadêmica, ele prevê que o estudante da graduação, durante o seu período de formação aqui, possa estudar durante 1 ou 2 semestres em universidades conveniadas à Unisc, sem custo de qualquer mensalidade, na instituição de destino, né, e aqui na instituição também de origem. Portanto, o aluno que tem o interesse de poder fazer uma experiência, cursar disciplinas semelhantes ou totalmente diferenciadas ao seu currículo aqui na Unisc, todos os alunos da graduação podem ter interesse, nos procurar, repassamos as informações das instituições conveniadas e eles se candidatam igualmente no início de cada semestre, sempre com antecedência de um semestre, para que a gente possa dar um andamento em função do fluxo das outras instituições dos outros países. Muito obrigada pelas informações. Gabriela Vaz, para Unisc Notícias. Um olhar sobre o passado. Professores da Unisc produziram um DVD que faz o resgate da história de Santa Cruz do Sul.
Confira! O principal objetivo do DVD é apoiar no ensino fundamental das escolas. A ideia é que o trabalho facilite o ensino em sala de aula. Socializar, né, todo esse conhecimento e toda uma gama de fontes documentais que a gente possui. Quais as formas de fazer isso, né? É possível fazer na linguagem impressa, portanto em livros ou coisas do gênero, né? Ou através de uma outra linguagem, que é a que nós acabamos optando, que é a linguagem no computador. Não se trata da história de Santa Cruz do Sul ou a história oficial de Santa Cruz do Sul. A gente não tem a pretensão de fazer isso e isso também é impossível. O que a gente está colocando hoje é um olhar sobre esse passado, recuperando um conhecimento já escrito por outros autores e por outros historiadores. Então, a ideia é que os professores possam se apropriar deste material e trabalhar com seus alunos, né, de uma forma interativa esse passado. Quando ele for trabalhar, por exemplo, a questão educacional, a organização cultural, enfim, todas essas informações a gente tem, de alguma maneira, disponível, né, nesse DVD. Então, esse é um segundo aspecto, quer dizer, é fazer, né, ou criar um material que pudesse subsidiar os professores no ensino, né, da história local, no ensino fundamental. Nós temos aqui aproximadamente 70 horas, digamos assim, de muitos textos, né, onde nós temos a autorização dos autores para o seu uso, né, direitos autorais, textos de livros, de reportagens, principalmente o jornal Gazeta do Sul e outros jornais também, muitas imagens, fotografias, né, do acervo SEDOC, né, do acervo histórico aqui da Unisc. Temos também imagens de particulares cedidas, né? São centenas de imagens. Temos vários vídeos muito antigos, né? Vídeos antigos que foram adquiridos do seu Odécio Holstenteufel, né? Um fotógrafo, né? Santacruzense que capturou centenas de imagens, né? Desde a década de 50. Dentro do DVD, as pessoas vão poder ter imagens, por exemplo, ligadas àquilo que eles estão lendo. Por exemplo, sobre escolas, né? Então, imagens sobre escolas, filmes sobre escolas, né? O carnaval, né? Está trabalhando com questão cultural, o carnaval, vai lá, vai abrir pequenos clipes. Esses clipes eles têm entre 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, variando. Algumas às vezes são um pouco maiores, mas sempre são bastante sintéticos e estão diretamente ligados àquilo que está sendo mostrado naquele momento na página. Agora está em fase de produção um documentário sobre a história da cidade. O trabalho está sendo feito por uma aluna do curso de Comunicação Social com o apoio dos professores. Na grande gama de informações que a gente tem dentro desse DVD, a gente achou interessante que a gente transformasse isso aqui também num documentário, né? Já que nós temos imagens, nós temos os apontamentos, enfim, todo o material já pesquisado, né? Nos pareceu bastante mais simples, né, produzir, então, um documentário. A gente decidiu por fazer o documentário em cima de narrações e entrevistas, né? Então, ele vai ser todo nesse formato. Terão narrações, explicando imagens, né? Mostrando imagens, contando um pouco da história da cidade e também entrevistas com pessoas daqui, que contam a história de Santa Cruz através da sua história pessoal, né? Também vai ter a participação de historiadores para contar fatos antigos, que não tem mais ninguém para contar, né? Desde o surgimento da cidade de Santa Cruz e até mesmo antes, porque vai ser contada a passagem dos índios, a passagem dos portugueses. E depois do intervalo, a melhor monografia de jornalismo do Brasil é de aluna da Unisc.